Muito bem. Nós vamos, antes de iniciar o nosso curso, ouvir a palavra do coordenador, professor Fred Piper. Alguns de vocês o conhecem. Ele vai trazer uma palavra de saudação para vocês, também alguma orientação necessária. Fred, é com você a palavra. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a esse curso. Para a gente é um prazer e foi uma surpresa muito grande, né, a procura que esses mini-cursos tiveram. A nossa ideia é aproveitar esse tempo da pandemia, muitos em casa. Eu acho que muitos de vocês estão na mesma situação que eu, né? A gente vê sempre os mesmos rostos, já tem uns 2 meses, todo dia. Então, a ideia aqui é que a gente possa variar um pouco, interagir com outras pessoas e aproveitar também para refletir um pouco sobre esse contexto em que a gente está vivendo, pela situação pela qual nós estamos passando. Eu queria agradecer muito ao Cláudio, que aceitou o convite, a equipe, né, a gente tem uma equipe aí por trás que está se desdobrando para poder implementar essa ideia, assim, a gente começou a mexer com isso na semana passada, e então era só uma ideia, e agora a gente está concretizando isso. É uma grande alegria e um grande esforço também que essa equipe tem dado, né, e tem feito para que isso pudesse ser realizado, tá? A única recomendação que eu vou dar, só, na verdade, ressaltar, vocês receberam por e-mail algumas instruções, é que no meio da aula, o professor André, que está aqui como tutor, depois eu vou pedir para ele dar um oi aí para o pessoal, ele vai colocar o link para vocês preencherem o formulário que vai constar como presença, tá ok? Tá? Isso é o que a gente vai contabilizar depois para emissão de certificados para vocês. Então, mais ou menos ali na metade da aula, ele vai avisar nesse momento, e aí vocês podem preencher lá o formulário, e isso vai ser validado como presença, tá? André, você quer dar um oi para o pessoal? Te conhecer? Boa noite, pessoal. É uma alegria a gente poder estar aqui junto nessa noite, aí ouvindo mais uma vez o professor Cláudio, uma das grandes mentes do nosso tempo, da nossa área. Agradecendo aí também a fala do professor Fred e manifestando aí que a gente está junto e no que a gente puder contribuir para as nossas aulas, para o nosso curso, estamos aí à disposição. Mais alguma coisa, Fred? Não, Cláudio, agora com você. Então, gente, em primeiro lugar, registrar a nossa satisfação de poder estar nessa conexão, num processo importante, formativo, de reflexão, que a Universidade Federal de Juiz de Fora, por intermédio do seu programa de pós-graduação em Ciência da Religião, do qual eu sou professor visitante, propôs, e como o professor Fred já disse, houve uma adesão bastante significativa. Estou contente de rever algumas carinhas aqui. A gente não tem condições de identificar um a um, mas outros professores que estão atuando na infraestrutura desse curso vão manter diálogo permanente com vocês, tá bom? Eu quero iniciar brincando que as nossas aulas na universidade foram suspensas devido aos efeitos da pandemia, e isso já tem 3 meses. E eu estou, então, portanto, lá como foram suspensas, eu estou há 3 meses sem dar aulas, né? Então, hoje eu vou revidar tudo isso, e nós vamos trabalhar aqui até meia-noite, porque eu estou empolgado, eu economizei essa energia toda de 3 meses, então nós vamos até a meia-noite. Não é verdade, calma, né? Vocês sabem que é uma brincadeira. Mas com isso eu quero dizer que essa sequência de encontros nossos terá uma formalidade razoável em termos dos conteúdos que a gente precisa ver, né? Em termos também das atividades, das tarefas que vocês precisam desenvolver, eu vou anunciar ao longo da aula, né? Porque com essa dinâmica do isolamento social, a internet ficou engarrafada de lives e de debates, e a gente considera tudo isso muito bom, mas nós não estamos numa live, tá bom?
Não é simplesmente, é um curso que nós estamos fazendo, é um curso de extensão, tem uma carga horária pequena, mas tem uma formalidade. O professor Fred já fez referência à lista de chamada, e agora estou chamando a atenção para esse aspecto da participação e do acompanhamento de vocês, tá bom? Eu dei uma olhada geral na lista dos inscritos e há, a meu ver, um grupo muito bonito, muito bacana, mas muito heterogêneo também, né? Pessoas de procedências muito diferentes, com formação muito diferenciada. Alguns têm o doutorado já concluído, eu vi aí 4, 5 doutores no grupo, isso é muito bom. Outras pessoas que estão ainda na graduação, começando a sua graduação, não é? E possivelmente possa ter até alguém que não tem ainda o ensino médio concluso, mas o que eu quero dizer é que nós vamos tentar criar entre nós uma dinâmica de reflexão que possa dar atenção aos conteúdos mínimos de um debate sobre espiritualidade, especialmente no contexto da pandemia, como nós estamos sinalizando, né? E que a criatividade de vocês, o interesse de vocês, possa brotar de tal maneira que a gente crie reflexões paralelas, aprofundamentos, especialmente textos, porque nós sabemos que não é possível, no intervalo de 2 semanas, uma carga de leitura muito grande. Então, o que nós estamos fazendo é oferecer para vocês, não somente hoje, mas durante as outras semanas que virão, uma série de textos para quem desejar um aprofundamento. Tá bom assim? Então, se você julgar que o nível das reflexões não está à altura da sua expectativa, então nós vamos tentar superar isso por intermédio de indicação de leituras e debates particulares. Tá bom? Vocês devem ter acompanhado. Todos me ouvem bem? Estão me vendo também? Eu gosto de chegar bem pertinho da câmera, assim, que às vezes a iluminação não é tão boa, né? Vocês devem ter visto na divulgação do nosso curso uma pequena ementa que eu quero repetir aqui para vocês, até para ajustar nossas expectativas, quer dizer, de que nós vamos tratar. Então, eu quero mostrar para vocês, nesse momento. Ver se vocês vão ver direitinho aí, na tela. Só um minutinho, aí. Vocês conseguem ver? Ok? Muito bem. Então, vocês têm aí as datas, né? Todo mundo já se organizou direitinho, os horários. E a primeira afirmação, que é muito genérica, né, obviamente, mas que é um pouquinho o que nós queremos tratar neste curso. Então, vamos ler. As inquietações e receios em torno da pandemia causada pelo coronavírus ao redor do mundo suscitou reações as mais diversas. Entre elas, as diferentes formas de espiritualidade, religiosas ou não. Então, aqui já temos uma dimensão conceitual que a gente precisa compreender bem, né? Que as formas de espiritualidade, elas vão além da dimensão religiosa, para o enfrentamento das questões relativas à morte, à fragilidade física e emocional e ao isolamento social. Então, esse é um primeiro aspecto. E vocês me veem? Um primeiro aspecto, e agora vem? Esse vai e vem eu estou aprendendo ainda, tá? Então, eu peço desculpas a vocês, até a gente pegar o ritmo aí. Esse é um primeiro aspecto que a gente vai ver, não é? Em primeiro lugar, que se trata de uma crise social, não é? Nós estamos dando um enfoque no campo das espiritualidades, mas nós temos reações as mais diversas, no campo político, no campo econômico, não é? As movimentações e interpretações as mais diferentes possíveis, algumas delas, inclusive, conflitantes, não é? Mas o que nos interessa mais de perto
é o dado da espiritualidade. E como já está indicado aí, nós vamos ver daqui a pouquinho, se trata mais da experiência humana, na sua magnitude, ou seja, não é algo restrito à experiência religiosa, mas tem um viés antropológico, que é como nós entendemos a espiritualidade, tá? Mas nós vamos voltar a isso. Aí vem agora um segundo aspecto. Ao mesmo tempo, os temas e argumentos religiosos que se destacaram no debate, seja pelo clima de obscurantismo estimulado por alguns grupos, seja pela busca de compreensões mais amplas e bem fundamentadas de um fenômeno que é social, né? Então, ao mesmo tempo que essa situação causou inquietações, receios, também suscitou esses argumentos religiosos muito diferentes. Como entender mais adequadamente esse quadro? O que pluralismo religioso e cultural tem a nos dizer sobre essas realidades? Então, nós vamos nos debruçar sobre essas questões e outras questões similares, inclusive algumas que vocês podem colocar, ok? Vocês veem minha carinha? Agora? Desculpe estar perguntando isso, né? Muito bem, Paulo Roberto Garcia, um abraço aí para você, lá de São Bernardo do Campo. Estou te vendo aqui. Bem, em torno dessa ementa, a gente espera refletir na noite de hoje, na segunda-feira que vem e na outra segunda, né? Eu disse a vocês que nós não estamos numa live, não falei isso? Nós estamos num curso, então é sério a coisa, né? Mas também não vamos exagerar, né? Então, eu quero mostrar para vocês a visão geral do curso e depois queria oferecer uma canção, porque eu acho que a reflexão acadêmica ela é feita a partir de conceitos, de perspectivas teóricas, mas ela também pode usar uma outra linguagem, e eu acredito muito nessa outra linguagem, tá? Então, eu quero mostrar para vocês o conjunto das nossas reflexões. Vocês estão vendo aí os 3 encontros, não é? Então, o primeiro, que é hoje, as consequências da pandemia e do isolamento social, né? A nossa ideia é analisar o contexto e as principais consequências da pandemia e do isolamento social para a vida das pessoas e do mundo. Sim? Muito obrigado, Yuri. Eu vou aqui ajeitar aqui, deixa eu ver. Desculpa, tá, gente? A gente vai acertando. Então, esse é o objetivo do primeiro dia. Não foi, né? Deixa eu ver aqui. E agora? Agora foi. Ah, legal. Então, o objetivo de hoje, que é analisar o contexto e as principais consequências da pandemia e do isolamento social para a vida das pessoas e do mundo, e as formas de espiritualidade que se reforçaram neste período. Aqui tem uma tese, né? Uma tese de que essa crise social, ela reforçou formas de espiritualidades diversificadas, algumas até antagônicas. Na semana que vem, pensar um pouco mais o tema da espiritualidade com as suas formas plurais. E no terceiro encontro, analisar muita coisa que circulou nas comunidades, circulou também em diferentes grupos, né? E, então, essa será a dinâmica dos nossos 3 dias. Tá legal? Naturalmente, vocês podem, hoje e durante a semana, fazer outras indicações para a gente corrigir esse planejamento de acordo com as expectativas de vocês. Tá bom? Então, eu queria que vocês ouvissem essa canção, tá? Essa canção foi indicada pelo meu filho. Ele tem 19 anos, o Guilherme. Então,
se as gerações mais antigas aí acharem que se trata de uma canção vinda de um lugar que não é o nosso, né? Então, paciência, né? É da Ana Vitória, não sei se vocês acompanham, se gostam, né? E foi feita por elas agora, nesse período de pandemia. DJ, solta aí para nós, por favor. Passa aqui depois das 6, sei lá, tô com saudade de te encontrar. É que aqui em Sampa tá quieto demais e as minhas paredes parecem fronteiras. Se não der, tenta ligar. A gente resume a distância. Me conta da tua janela. Me diz que o mundo não vai acabar. Me conta da tua janela e me diz que o mundo não vai acabar. Daqui eu vi o tempo parar pra gente se lembrar da força que é alguém do lado, pra gente entender que nós e o chão somos a mesma coisa e os dias são contados pra gente viver. Se o tumulto perdurar, acalme esse teu peito aflito. Te fiz essa canção, amigo. Contigo é que eu quero cantar. Eu fiz essa canção, amigo, pro mundo inteiro se curar. Aqui eu vi o tempo parar pra gente se lembrar da força que é alguém do lado, pra gente entender que nós e o chão somos a mesma coisa e os dias são contados pra gente viver. Passa aqui depois das 6, sei lá, tô com saudade de te encontrar. Me conta da tua janela, me diz que o mundo não vai acabar. Eu fiz essa canção, amigo, pro mundo inteiro se curar. Mas a intenção era obter uma percepção de um setor artístico da juventude, né? São meninas muito novas, que conseguem ter uma visão antropológica profunda, essa ideia do chão, eu e o chão, né? Queria que vocês refletissem sobre isso. E o aspecto mais emotivo, né? Que uma canção dessa traz, né? No sentido do que significa para uma média da população, já que os efeitos dessa crise social se dão mais fortemente, de maneira mais dramática em determinado setor social, especialmente as pessoas mais pobres, mas há algo que perpassa as diferenças sociais, que é essa inquietação, o sentimento de saudade, um certo medo, né, em relação ao futuro, né? Vocês vão poder acompanhar aí que as consequências, né, da pandemia, elas
não são poucas, né? E não são somente numa direção apenas. Né? Primeiro, tem uma dimensão mundial, né? Vocês podem ver aí que a pandemia causada pelo coronavírus impactou o mundo todo. Então, não é uma coisa que abarca uma realidade, uma cultura. E quando há coisas que impactam o mundo todo, né, as consequências tendem a ser maior, devido aos processos de globalização, os processos da comunicação e tudo mais. Né? Vocês estão vendo esse quadro? Afetando dramaticamente o âmbito da saúde pública, com um número enorme de mortes, mas também a economia, devido às medidas do isolamento social, a sociedade como um todo, devido aos impactos emocionais do enfrentamento da doença. Então, o que nós estamos considerando é que não se trata de um fenômeno muito simples. É algo que tem uma complexidade, porque, em primeiro lugar, afeta diferentes culturas. E no mundo globalizado e a velocidade das comunicações, tudo isso pode chegar muito rapidamente às pessoas, no sentido do cotidiano, das emoções, dos temores, dos receios. Não é? Então, esse primeiro aspecto talvez nos fizesse perguntar sobre as causas da pandemia. Né? E aí eu vou dizer a vocês que nós não temos condições de entrar profundamente com esse debate. Existem, em vários campos da ciência, um debate razoável sobre as causas da epidemia. Claro, toda e qualquer hipótese do tipo teoria da conspiração, que são populares, né? Elas estão presentes aí nos setores governamentais, também na comunicação mais popular, como uma ameaça comunista da China, vocês acompanham isso, né? Mas, por outro lado, aquilo que tem de debate mais científico, nós não temos condições ou necessidade de tratar aqui. O que nós indicamos é que tem um substrato do debate ecológico. Né? Quer dizer, a pandemia é resultado de um descuido com o meio ambiente e uma certa tônica no acento da degradação do ecossistema. Né? Por isso que se coloca a pergunta, e depois da pandemia, como vai ser? Né? Porque não é algo que tem uma causa muito simples e detectável, mas é uma coisa sistêmica. Né? Eu estou oferecendo para vocês, vai aparecer aí daqui a pouquinho, um texto que, embora seja escrito por um teólogo bastante conhecido, ele tem uma sustentação científica bastante boa sobre as causas da pandemia. Esse texto se chama A Terra se Defende, vai aparecer depois para vocês, do teólogo Leonardo Boff. Tá bom? Então, é uma contribuição. Se alguém quiser aprofundar por aí, há várias possibilidades. Né? Um outro aspecto é que a gente não vai, no nosso curso, se debruçar sobre as causas da pandemia, mas a gente reconhece que esse caminho de reflexão, ele ajudaria a um tipo de sensibilidade, e aí a conexão com o tema da espiritualidade é direta, né? Porque espiritualidade está ligado à sensibilidade humana com o debate ecológico, né? Então, é uma pena que a gente não possa discutir as causas, né?
Porque se discutíssemos, íamos pegar um tipo de filão que possa se desdobrar no debate sobre espiritualidade. Agora, ainda nessa parte introdutória, eu queria, então, colocar para vocês que, entre as consequências, que nós vamos enumerar algumas delas, e vocês já têm isso em mente, né, pela vivência de vocês, e leitura e reflexão, mas entre essas consequências, a grande ênfase é negativa, aspectos negativos, né? Claro, a morte, esse número, né, imenso de mortes ao redor do mundo, né, e no Brasil de maneira acentuada, é claro que isso é algo negativo, né? E todo o conjunto de coisas ligados a isso, instabilidade econômica, né? O isolamento social, enfim, vários aspectos negativos. O que nós estamos puxando como linha de reflexão é que esses aspectos negativos, eles formam um par dialético com possibilidades de reorganização da sociedade. Isso tanto em termos de vivências pessoais, no cotidiano, né? Então, isso é muito caro à antropologia social, por exemplo, né? Que estuda o cotidiano, que analisa o cotidiano. Então, aqui tem uma perspectiva, como também em termos da estrutura social, né? Então, toda essa lista negativa de aspectos, de consequências da pandemia e do isolamento social, ela tem essa ambiguidade de mostrar uma face negativa, mas, ao mesmo tempo, mostrar também uma possibilidade de reorganização da vida, seja nos aspectos mais cotidianos e pessoais e pequenas coletividades, né, como da estrutura social. Para isso, eu vou indicar um livro, é um livro fininho, vocês podem, pode ser que alguém já tenha conhecido, né, que se chama A Cruel Pedagogia do Vírus. Depois eu vou apresentar aí no slide, vocês podem ter. De Boaventura de Souza Santos. Quantos conhecem o Boaventura aí? Sinaliza aí para mim. Boaventura de Souza Santos, né? Sociólogo português. Ele constrói o pensamento dele numa perspectiva bastante multidisciplinar, né? E ele sofre algumas críticas porque ele articula o pensamento sociológico dele com formas de inserção social e política, né? Vocês sabem que isso na academia é muito delicado, né? Tem pessoas que acham que tem que ser aquela neutralidade científica, né? Aqui não, perdão, neutralidade não. A objetividade científica, sem resvalar para preferências políticas, ou opções políticas, ou proposições políticas. Não é o caso do Boaventura, ao contrário. Ele, por exemplo, o professor Fred está colocando aí no site, inclusive, o link para aquisição do livro. É baratinho, até teve versões gratuitas, logo assim que foi lançado, né? Então, olha o título, o Boaventura, ele é um dos idealizadores do Fórum Social Mundial, e um dos seus um protagonista, né? Então, observem que o título do livro é A Cruel Pedagogia do Vírus, ou seja, essa situação nos ensina algo, né? Ensina para a sociedade, né? E vocês devem ter acompanhado aí, o ex-presidente Lula fez uma afirmação muito controversa, recebeu muitas críticas que, felizmente, ou graças a Deus, não sei, aconteceu essa pandemia. Não vou entrar nesse detalhe aqui, eu só quero dizer que essa afirmação do Boaventura é na linha de que nós temos que olhar a realidade e aprender com ela. Quer dizer, o que essa situação revela de possibilidades para a sociedade. E aí, quem tem vivência religiosa pode se perguntar o que isso
possibilita em termos de novas formas de espiritualidade, né? Quem tem militância política vai se perguntar assim, né? Que tipo de possibilidade? Enfim, no quadro social de um modo geral, né? Então, esse texto é muito bacana. Eu estou oferecendo um link, vai aparecer daqui a pouquinho para vocês, do mesmo Boaventura, é como se fosse uma síntese, ou síntese não, mas uma pequena amostra dessas reflexões que ele faz no livro, num pequeno texto de jornal, é uma páginazinha, dá para ler aí facilmente, para o futuro começar. Tá? O que ele diz isso? O que ele diz baseado em quê? Que a pandemia revelou que o sistema econômico no qual a sociedade está estruturada, mesmo com as variações entre os países e continentes, né? Porque aí você tem Estados Unidos, mas você tem a China, né? Você tem o Brasil, você tem a Itália, né? O que o Boaventura fala é que, independentemente disso, esse sistema econômico não atende às demandas da dignidade humana e dos direitos básicos das pessoas. Tá? É uma crítica radical ao sistema econômico, tá bom? Então, essa seria a primeira conclusão que nós podemos tirar, né? Que a pandemia mostrou que o sistema, aí, sobretudo econômico, mas também aspectos sociais, políticos, a estruturação, política de saúde, a estruturação das cidades, né? Eu sou do Rio de Janeiro, esqueci de falar isso, né? E o grande debate aqui é o transporte público, né? Porque com o isolamento social, as empresas retiraram metade dos ônibus para não ter aglomeração. É uma coisa maluca, porque aí os ônibus estão lotados, né? E então o que acontece? Maior transmissão do vírus, obviamente, né? Então eu peço que vocês passem os olhos nesse pequeno texto do Boaventura, não no livro, o livro é para quem se interessar, né? Mas nesse pequeno texto, aí hoje à noite e tal, algum momento, amanhã, passem os olhos, porque ele faz esse debate, o debate estrutural, né? Segunda coisa que a pandemia tem nos mostrado, a situação no Brasil, aí eu estou pegando um pouco mais a realidade do Brasil, mostrou que os riscos e os maiores problemas se concentram nos setores mais pobres da sociedade. E a realidade das populações de áreas favelizadas e de moradores de rua é dramática. Vocês podem dizer que, bem, aqui tem uma inclinação ideológica. Eu acho que não. Eu acho que qualquer pessoa, de qualquer preferência política, vai olhar e vai dizer assim, bem, os setores mais pobres sofreram mais os danos da pandemia, seja com o número de mortes, seja com o número de casos. Em relação ao número de casos, é ambíguo, né? Porque um amigo lá de São Paulo, foi meu aluno, ele mostrou dados muito interessantes lá de São Paulo, que o número de contaminados nas áreas nobres de São Paulo é maior que o número de pessoas infectadas das áreas pobres, né? Então quer dizer que os ricos sofrem mais que os pobres. Mas quando você olha o número de mortes das áreas periféricas de São Paulo é maior do que das áreas de classe média, né? Isso é óbvio, né? Porque o atendimento médico é diferenciado, as condições, todas as condições são diferenciadas, né? E o número de testes também é diferenciado, porque para você fazer um teste sem pedido médico é na faixa de R$250, né? Você não pode, eu vou aí fazer um teste de graça, não, tem que pagar, né? Muito bem. O terceiro aspecto, antes do terceiro, deixa eu passar essas informações para vocês. Vocês veem a tela ou não?
Vocês viram a tela ou não? Não, né? Então, só um minutinho. Eu só vou dar uma repassada nesses pontos para ficar claro. E agora? Então, isso já falamos, né? Aqui está o texto do Leonardo Boff, que eu falei lá no início, né? Então, é um texto pequenininho, bom de se ler, do IHU. Também falamos isso no início. E agora o aspecto mais estrutural, né? Que a pandemia revelou que o sistema econômico no qual a sociedade está estruturada, mesmo com as variações entre os países e continentes, não atende às demandas da dignidade humana e dos direitos básicos das pessoas. Aqui está o pequeno texto do Boaventura. Depois vocês podem ter esse material, cliquem aí e vocês vão achar facilmente. A situação das pessoas mais pobres, né? O número expressivo de mortes causou forte inquietação e insegurança para a maioria das pessoas em relação ao futuro da vida, tanto em termos pessoais quanto planetário. E o isolamento social manteve boa parte das pessoas em suas casas. Isso trouxe consequências variadas. Para as famílias que moram em lugares pequenos, moradias minúsculas, a convivência se tornou tensa, com maior número de violência doméstica e conflitos. Vocês viram o quadro que eu mostrei? Viram, né? Só para checar. E quando ele aparece, eu não vejo vocês, e também não escuto. Muito bem, eu acho que esses pontos, até agora, vocês já tinham em mente, né? No caso da comunicação, a minha esposa é da área de comunicação, e ela tem feito uma avaliação muito positiva do trabalho das grandes redes de comunicação em relação à pandemia e ao isolamento social de um modo geral. Isso é muito interessante porque, em geral, nós fazemos uma crítica muito grande em questões sociais no que diz respeito à cobertura das grandes redes de comunicação, sobretudo a Rede Globo, né? E o que ela e boa parte de outros jornalistas têm dito é que tem se feito um bom trabalho nessa área, né? Inclusive, a presença de pessoas do universo popular, das áreas periféricas, nos jornais regionais, também nos jornais maiores, como o Jornal Nacional, é muito forte a presença das pessoas pobres, coisa que nunca aconteceu nesse país. Essa pandemia tem colocado na TV a palavra das pessoas que estão sofrendo mais de perto esse sofrimento. Mas, mesmo assim, ainda há um tipo de demonstração que não retrata totalmente a realidade. Por exemplo, o que significa ficar em casa com a família? Não sei para vocês aí, talvez fosse até uma boa pergunta, né, fazer para vocês. Vocês estão gostando? Vocês estão curtindo? Não é? Porque é o seguinte, na minha trajetória de vida, posso estar enganado, eu diria que a maioria das mulheres das áreas periféricas, da classe média também, mas eu estou pensando na mulher da periferia, e sobretudo as que não trabalham fora, ou são diaristas e tal, e agora tem que ficar em casa. A maior alegria das mulheres é quando elas podem ficar longe dos maridos. Assim é a minha percepção. Posso estar errado, então me corrijam, mas é um momento que elas têm de paz, que o camarada não está perturbando, não está pedindo uma coisa, não está reclamando de alguma coisa. E agora tem que estar ali 24 horas. E tem que trabalhar dobrado, porque as crianças comiam nas suas escolas, lanchavam, às vezes tinha até as refeições. E agora é a mulher que tem que fazer. Então, eu estou oferecendo um texto para vocês, vai aparecer aí, de uma antropóloga de nome Débora Diniz. Ela é muito conhecida, porque ela
tem uma presença midiática boa e também acadêmica, e a cientista política Gisele Carino. É um texto pequeno que elas fazem essa análise. Uma coisa é ser patroa, outra coisa é ser empregada, não é? E também os conflitos familiares, como, por exemplo, adolescentes, filhos, né? Não, quer dizer, às vezes a televisão mostra algumas situações de casas confortáveis, a minha é confortável. Nós fizemos aí, eu fiz uma conversa na internet, sexta-feira, minha esposa fez ao mesmo tempo uma outra conversa, uma live, né? E meu filho estava usando a internet, estamos aqui. Agora, não é assim na maioria das famílias. Mesmo a classe média que mora em apartamentos pequenos. Então, o grau de conflitividade, ele está extrapolando. E os índices de violência doméstica são comprovadamente maiores. Então, tem vários estudos aí, vocês podem procurar outros estudos. Eu ofereci um texto em síntese pequeno, né, que é uma marca bastante forte sobre isso. Né? Seguindo com as consequências, observem que são consequências negativas, né, e que requerem de nós uma interpretação. Quando falamos de espiritualidade, em geral, se trata de uma interpretação de fundo teológico, né? Pode ser também de fundo antropológico, mas, sobretudo, teológico, é dizer, bem, o que significa isso, né? Então, uma outra consequência, algo que a pandemia tem nos mostrado, é que as atividades profissionais desenvolvidas pelas pessoas em casa, pela internet, reforçaram a precarização das relações de trabalho. Aumentaram o volume de tarefas e subverteram a noção do lar como espaço de aconchego e descanso. Observem que eu não estou aqui com uma visão moralista nem romântica do lar, né? Mas, de fato, o lar é o lugar para você chegar e descansar, né? E curtir, e ter um contato afetivo, né? E agora não, ele é 24 horas de trabalho, porque tem pessoas que estão trabalhando muito mais do que trabalhavam antes, né? Então, isso tem consequências no plano emocional, no plano das relações interpessoais, e aí vai. André Yuri, eu vou apresentar um ponto aqui, e se você puder mostrar aquele vídeo, o segundo vídeo, de 1 minutinho, e não aquela primeira música, aquela podemos ver depois, mas o texto, aquele primeiro vídeo. Esse vídeo que vocês espero que possam ver, né? Ele ilustra uma coisa muito significativa, que é uma movimentação social com iniciativas e campanhas de solidariedade. Todos vocês estão acompanhando isso. Isso aumentou significativamente. Isso já esteve presente em outras situações de crise social. Enchentes, problemas dos mais diversos, né? Mas, no Brasil e no mundo, várias pessoas, vários grupos têm analisado que isso ganhou um significado diferenciado. Então, por exemplo, envolvendo amplos setores sociais, envolvendo profissionais de saúde, envolvendo grupos de defesa dos direitos humanos e grupos de cidadania. Eu poderia listar para vocês, no Rio de Janeiro, 5, 6 grupos, inclusive levando bala da polícia, né? Não sei se vocês acompanharam isso, mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu as ações policiais nas favelas do Rio durante o período do isolamento social, porque vários grupos de defesa dos direitos humanos estavam fazendo nas comunidades campanhas de assistência social com cestas básicas e foram recebidos pela polícia na bala, né? Isso ganhou repercussão na imprensa e foi para o Supremo, e o Supremo determinou. Vocês acompanharam isso? Quem acompanhou isso? Perfeito. Então, vamos ver se nós temos condições de ver esse pequeno vídeo, é 1 minutinho só,
um minutinho só, o André vai soltar aí para nós. Se ele não conseguir, o link vai estar aí no quadro, vocês podem ver quando chegarem em casa. Vai dar certo, André? Meu nome é Aieska Maiara, sou de Parada de Lucas, sou liderança e produtora do coletivo Movimento Liberdade Ativa. E veio até a mim o projeto da Crioulas. Agora é a hora, né? Ajudamos bastante famílias, a gente conseguiu também ajudar muitas famílias com o projeto, né? A gente estava preparando e dividindo por recortes, né? A informação também de como a gente poderia ajudar as pessoas no cadastro emergencial, que foi de uma super importância. O formulário do Google foi uma das grandes formas da gente começar a nossa área de atuação, né? Porque muitas dessas mulheres não se consideram trabalhadoras, né? Só que essas mulheres trabalham, né? Essas mulheres fazem 1 milhão de coisas para sustentar as famílias e ainda trabalham em casas com as suas filhas. Então, eu acho que juntar e unir essas mulheres e fazer esse formulário foi uma das formas da gente conseguir catalisar e conectar essas mulheres umas com as outras também, para a gente atender melhor elas, né? E agora é a hora de agir, sabe? Muita gente está agindo, muita gente está ajudando, mas eu acho que se a gente tivesse feito isso desde o começo, sabe? Se a gente sempre olhasse para o outro, se a gente sempre ajudasse o outro, a gente não estaria passando o que a gente está passando agora, né? A desigualdade ainda é muito grande, né? Agora a gente entendeu realmente qual é a necessidade do nosso povo, qual é a necessidade da nossa favela, da nossa periferia. Eu sei que vários de vocês não conseguiram ouvir muito bem, né? Então, eu peço então que vocês achem esse vídeo, nós vamos dar aí o link, porque é uma experiência, a meu ver, que tem tido um certo reforço na dinâmica dos movimentos sociais. Pelas imagens, vocês podem ver que não se trata de assistencialismo da classe média, né? É algo que vem dentro do debate dos principais temas dos direitos humanos. Então, eu considero assim que são microexperiências que revelam uma nova conformação social, né? Eu acho que essas experiências vão ter uma repercussão maior no período pós-pandemia, tá bom? Eu pergunto ao André Iuri se todos os participantes aqui já receberam ou podem receber esse PowerPoint, esses slides, né, que estão aqui, que eu preparei para eles. Porque nos slides tem todos os links, porque algumas pessoas aqui, algum perguntou, qual é o texto do Leonardo Boff? Então, já está nos slides. E também os links deste vídeo e da canção, né, que nós tentamos apresentar no início. Tá bom, André e Yuri? Então, vocês, se não receberem agora, vão estar recebendo esses dados todos, né? Muito bem. A cabeça de vocês aí deve estar fervilhando, não? Com questões, né? Discordando, né, de algum ponto, não é? Ou querendo mostrar algo mais profundo, né, dessa situação que a gente não esteja vendo. O chat é para isso, tá? Nós vamos ter um momentozinho para ouvir vocês. Ele passa muito rapidamente aqui para mim, mas há outros professores que estão olhando com atenção. Então, se você tem uma observação ou uma pergunta mais elaborada, pode colocar aí que os professores vão, em algum momento dessa aula, atender, observar, tá bom? Muito bem. Muitas avaliações sobre esse período têm mostrado que, devido ao isolamento social, uma parcela das pessoas se sentiu mais sensibilizada em relação à valorização das relações humanas. Observem que eu estou dizendo que é uma parcela das pessoas, né? Porque também nós estamos num período muito crítico da sociedade como um todo,
com o fortalecimento de perspectivas mais violentas, né? E de indiferença social. Mas o que a gente tem percebido é que uma parcela considerável da população se sentiu, ou está se sentindo, porque estamos nesse processo, sensibilizada em relação à valorização das relações humanas, valorização da amizade. A amizade é um tema que no universo acadêmico quase não entra, né, em reflexão, em debate. Mas, por exemplo, o filósofo italiano Giorgio Agamben dedica um esforço grande ao debate sobre a amizade, né? Nós vimos também isso em teologias, né? A teopoética do Rubem Alves destaca muito isso, a dimensão sacramental da amizade. E divisões, então, uma sensibilidade em relação à valorização das relações humanas, da amizade e de perspectivas mais humanizantes. E aqui um detalhe que parece um certo conservadorismo, né? Mas para que as pessoas possam dar maior atenção aos filhos. Não sei se vocês concordam comigo ou não, se têm pensado isso, né? Essa ideia do filho pertinho, né? O filho mais tempo ali, isso tem despertado as pessoas. Se vocês querem uma reflexão sobre esses aspectos, e aqui nós estamos pegando essa visão antropológica de pessoas como Roberto da Mata, vários outros antropólogos que analisam a importância do cotidiano. Porque as análises sociológicas, em geral, foram muito reféns dos instrumentais marxistas, que olham com maior atenção para os aspectos estruturais da sociedade. E é claro que isso precisa ser feito. Mas, na reflexão acadêmica, muitos outros aspectos ficaram menosprezados na reflexão. E o teólogo Faustino Teixeira, que é nosso colega aqui no programa, né? Professor convidado do nosso programa, porque se aposentou recente, ele tem um artigo chamado A Dimensão Espiritual da Crise do Coronavírus. É um artigo pequenininho, porque ele é publicado por um organismo chamado IHU. Quem conhece o IHU? Quem já ouviu falar do IHU? Né? Se vocês entrarem no IHU, vocês vão ter ali um farto e rico material sobre vários temas, inclusive esse do nosso curso. Né? E o bom do IHU é que não são textos acadêmicos, são textos curtos, simples, em formas de ensaio, e neste ensaio, o Faustino Teixeira faz uma análise dos impactos globais da pandemia, destacando a crise como oportunidade de se encarar a predade e a fragilidade humana. Né? Então, vocês têm aí o conceito de crise, né? Que nas cosmovisões orientais, em geral, é visto muito positivamente, né? Mas nas categorias próprias do pensamento ocidental, às vezes é visto negativamente, né? Como ruptura, como imobilismo, como um fator que dificulta, né, uma perspectiva mais linear, mais progressista da história. Né? E a reflexão teológica, sobretudo cristã, porque pega a perspectiva judaico-cristã, bíblica, né? Ela valoriza muito a crise como um aspecto positivo. E também valoriza muito a dimensão não, mas o reconhecimento da precariedade humana. Quem é da área de teologia deve saber que as teologias se diferenciam muito a partir da visão antropológica. Se a visão antropológica é positiva, a ideia é que o ser humano é bom, é realizador, então você vai ter aí teologia da libertação, ou teologia da prosperidade, essa do mundo católico e evangélico, né, que vocês conhecem. Isso tudo é uma antropologia positiva, que você pode realizar coisas. Né?
Agora, há várias outras fontes, inclusive bebendo de filosofias da existência, como Kierkegaard, Nietzsche. Há teologias que, bebendo dessas fontes, realçam a precariedade humana, a ambiguidade, a fragilidade, né? E, gente, vamos falar sério aqui entre nós, né? Você se defrontar com a sua própria precariedade é algo desconcertante, não é verdade? Desconcertante. Porque é o chão, né? É o chão que se move, né? Ou a imagem que se quebra, né? Quer dizer, nós temos uma imagem e, de repente, você diz, não, eu posso morrer, né? Ou a pessoa que eu conheço pode morrer. Ou a pessoa que trabalha na minha casa pode morrer. Então, esse texto do Faustino Teixeira é um texto teológico, né? Do IHU, Instituto de Humanitas, né? Ele trata desse ponto. E esse ponto ele é central para o nosso tema da espiritualidade. Tá bom? Uma última consequência, né? Última consequência. Não última, porque essa lista seria bem maior, né? Eu digo assim, no sentido que daquilo que a gente pôde sistematizar, né? A pandemia tem nos mostrado sinais de diminuição da poluição nas grandes cidades. E também a redução do consumo desenfreado. Esse tema é controverso. Nos setores políticos da esquerda, há grupos que discutem o desenvolvimento e propõem formas de decrescimento econômico. Não sei quantos acompanham aí. Esse é um debate difícil, porque ele não foi incorporado na agenda dos setores de centro-esquerda que governaram o país no período do governo do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. E a tônica desses governos foi o desenvolvimento econômico, não é? Isso gerou tensões com grupos ambientalistas, vocês acompanham isso. Então, essa situação, que é vista positivamente por alguns grupos, ela pode não ser vista positivamente por outros grupos, né? Então, mas é um dado real, que vários grupos, e a imprensa tem noticiado isso aí também, né? No campo da espiritualidade, é muito comum em grupos católicos, especialmente grupos de base, a noção do bem viver. Quantos já ouviram aí? E isso também está no debate político, de alguns grupos de esquerda, né? Bem viver não é simplesmente um romantismo, um tipo de, né, idealismo. Ele tem algumas premissas, uma delas é o decrescimento econômico, né? É você trabalhar com formas de reduzir o consumo. E aí você reduz também o produto interno bruto, uma série de consequências aí, tá? Quais as consequências disso no campo da espiritualidade, né? Muito bem. Eu tenho um texto também que eu vou passar aí para vocês sobre isso, né? Cujo título é Voltar à normalidade é se autocondenar. Porque a ideia de normalidade é a ideia do sistema econômico que é destrutivo da natureza. É o sistema econômico que é o consumo exacerbado, né? Quer dizer, todas essas engrenagens do sistema econômico estão dentro da normalidade. Todo mundo acha normal, né? Trocar de computador, de ano em ano, ou de carro. Você já
já tem um carro, né? Mas você vai comprar um carro novo. Então, é essa normalidade que está estruturada dentro do sistema econômico excludente seria, então, uma forma de nos autocondenarmos. Ou seja, a pandemia volta, né? Se não é a pandemia, é outro tipo de sinal. Ok? Essa é a primeira parte da nossa aula. Até aqui, seguimos nesse quadro que pode ser ampliado por vocês, não é? Que pode ser melhor analisado com os textos. Várias pessoas estão perguntando aí dos textos, né? Então, vocês vão receber esse material e podem ir clicando e enviando. Ok? Pergunta ao André Yuri se ele deseja fazer alguma observação. Excelente. Ok. Muito obrigado aí pela participação de vocês, né? Naturalmente, nessas 3 semanas, podemos conversar muito mais, né? E durante as semanas também. Eu queria agradecer ao Rafael por esse debate, né? Sobre o Estado, porque esse é um tema da ciência política, né? Então, nós poderíamos simplesmente optar e dizer assim, não, nosso assunto aqui é espiritualidade, então isso é da ciência política, não tem nada a ver, e aí a gente, né, entrega lá para a ciência política, né? E nossa perspectiva é outra, obviamente, porque, embora nesse momento de pandemia, este filósofo que eu citei o nome, o filósofo italiano, que eu citei o nome, Giorgio Agamben, ele causou uma polêmica danada, porque ele fez afirmações, tem feito afirmações, que se aproximam muito daquele ideário mais conservador do Trump e do presidente Bolsonaro, né? De que o isolamento social é uma forma de controle, né? Muita gente disse isso, né? E aí ele recebeu muitas críticas, e a gente congelou o Giorgio Agamben por conta dessa radicalização dele, de um conceito importante, que é o estado de exceção. Ele diz que vivemos num estado de exceção permanente, e que agora, então, o isolamento social seria uma arma, né, do próprio sistema para não permitir mobilização das pessoas, para não permitir deslocamentos e desejos também, né? Por exemplo, não pode nem enterrar os seus próprios entes queridos, né? Só que o Giorgio Agamben, ele tem uma reflexão muito interessante, independente dessa polêmica que ele causou agora, que é em relação à natureza do Estado. Primeiro que o Estado é um estado de exceção permanente, é um Estado violento. Ah, você está falando do governador Witzel, do Rio de Janeiro, ou Luiz Felipe aí é do Rio de Janeiro. Né? Não estou falando disso. Não estou falando disso. É a concepção do Estado. O Estado foi forjado na violência, o Estado moderno, né? O Estado moderno foi forjado na violência. E ele, então, reproduz interesses
dos grupos que o formaram, que o constituíram. Inclusive, o George Agamben, eu não vou entrar aqui, porque esse é um outro detalhe, ele fala que é a representação moderna daquela ideia religiosa da Idade Média, do controle, né? Deus controlando tudo, agindo tudo, ele diz, agora é o Estado. Né? Então, o Rafael, quando faz essa observação, é que, de fato, há um choque de interpretações do que seja o Estado e qual é o papel do Estado. Eu fiquei muito impressionado com 2 ou 3 jovens que, na televisão aqui no Rio de Janeiro, tiveram um bom espaço, dado pela Rede Globo, para falar da indignação deles de estarem desenvolvendo uma atividade de solidariedade, né, de assistência ali a famílias pobres nas favelas, e filmou, mostrou tudo ali, e a polícia, claro, também trocando tiros com grupos que não eram só policiais ali, né? Grupos que ela estava procurando. Mas o fato é que a palavra desses jovens foi muito interessante, que eles disseram assim, aspas, nós estamos aqui fazendo o papel do Estado. Era o Estado que tinha que estar aqui assistindo essas pessoas, possibilitando condições de vida para ela, e é nós que estamos fazendo aqui, e somos recebidos a bala. Entende? O que eu quero dizer não é para que a gente fique no debate ideológico, se a polícia está certa, se não está. É uma concepção mais profunda da estruturação do Estado. Né? Então, se perguntássemos ao Boaventura de Souza Santos, se perguntássemos ao próprio Agamben, e vários outros que têm se destacado nesse debate, os teólogos também, como Leonardo Boff e outros, eles iam dizer o quê? O pós-pandemia precisa ser uma completa reestruturação da sociedade, a começar pela concepção de Estado. Né? Agora, isso é muito difícil, porque né, tem uma agenda eleitoral na política que não facilita isso, né? Então, tem um debate. Mas muito obrigado, porque eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. Né? Então, não é o Estado dentro do Estado, é uma movimentação social precária de pessoas assim que estão intuitivamente com gestos de solidariedade e defesa de direitos humanos contra um Estado falido, um Estado que não possibilita, não gera o bem-estar social. Né? A Maria Pinar, né? Pinar lembrou muito bem do contexto da Argentina, né? Em 2001, e ela usou a expressão que tem sido muito valorizada, que é a expressão da solidariedade. Eu faço parte de uma rede de organizações dos movimentos sociais e também organizações ecumênicas que está estabelecendo um processo que vai culminar com a Rio mais 30, não sei se vocês acompanham isso, 30 anos após a ECO 92, a Conferência Mundial em Defesa do Meio Ambiente, né? E que já teve uma celebração nos 20 anos, e agora, em 2022, será 30 anos. E há um grupo querendo pensar sobre isso, e um dos aspectos que nós consideramos que é mobilizador é o tema da solidariedade. Né? E isso os setores dominantes na sociedade captam bem. Né? Se você liga o Jornal Nacional, todos os dias há uma matéria de empresários que fazem solidariedade. Né? Quer dizer, é uma forma de capturar uma prática que é própria dos grupos, dos setores populares. Né? Então, nossa ideia é dar visibilidade para as ações de solidariedade. Eu acho que isso que está ocorrendo de maneira fragmentária deveria dar o tom, né? Deveria dar o tom do pós-pandemia. Né? E posso adiantar a vocês que eu acho que deveria estar no espectro das espiritualidades. Né? E uma espiritualidade que não está conectada com a solidariedade, eu acho que pode se tornar um divertimento. Né? Não sei, eu sou bem crítico nessa parte. Né?
A Cris, né, falou da crítica ao assistencialismo, né? Embora não devamos ser refratários às formas assistenciais que têm ocorrido, né? Eu acho que é importante agora, nesse momento, todas as formas de solidariedade. O que não se pode perder de vista é a dimensão estrutural da sociedade, quer dizer, por que as pessoas estão, então, passando por essa situação, né? Muito bem, o Álvaro falou sobre o sofrimento, e aí é digamos, um ponto, assim, mais sensível, né? Mais sensível, porque eu acho que o sofrimento é uma experiência que perpassa todas as pessoas, né? Pode ser mais acentuado em um grupo ou outro, mas o próprio ato de nascer, né, já é um tipo de sofrimento na medida que o ambiente externo é hostil, né? A criança chora quando nasce, né? Então, acho que ali já há um tipo de forma de respirar, de buscar uma superação, né? Essa é a segunda parte aqui do nosso curso, tá? Eu vou passar o slide para a gente não se perder aí. Não, perdão, só um minutinho. Vocês viram que eu subverti um pouquinho, não estou apresentando os slides todos porque o vai e vem não foi muito exitoso. Muito bem. Essa segunda parte da nossa aula de hoje, nós vamos conceituar de maneira mais adequada o que é espiritualidade. Até porque vocês sabem muito bem que há diferentes formas de espiritualidade, né? E essa palavra, ela ganhou certo destaque, talvez um pouco pelo declínio das religiões, sobretudo o cristianismo, né? Então, entre os estudos de religião, há uma série de análises sobre as distinções conceituais entre religião, crença, fé, espiritualidades e outras expressões similares. Em função dos limites de nossas reflexões aqui, nesse espaço, vamos apenas distinguir a dimensão transcendente mais ampla de caráter antropológico, que vai além dos aspectos formais da religião e as práticas religiosas, e além também das práticas religiosas mais institucionalizadas. Em ambas, a espiritualidade está presente. Muito bem. Então, isso tínhamos anunciado lá no início da nossa aula, né? Que a expressão espiritualidade, ela sempre foi marginal, né? Na medida em que outras expressões mais formais ganharam peso. Inclusive, em alguns momentos, ela era usada de maneira como elemento de desqualificação. Isso não é religião, isso é uma espiritualidade, né? Mas houve uma certa reação a essa perspectiva e uma positivação da expressão espiritualidade. Aqui a ideia é da força, né? É da capacidade humana de superar limites, da capacidade humana de ir além das contingências, ir além das limitações. É um tipo de movimento, né? Essa imagem é boa, de transcendência. Por isso que há a distinção com a religião, porque a religião pode conter formas de espiritualidade, assim como também ela pode inibir formas de espiritualidade. Quando que isso acontece? Quando se acentua aspectos mais formais,
de manutenção da condição humana e não da sua transformação. A espiritualidade está ligada à ideia de um movimento, de uma mudança, né? Enquanto a religião, em geral, é vista mais como organização da vida. E a espiritualidade, se eu puder fazer assim um quadro mais caricatural, eu diria que é a desorganização da vida, né? Desorganização nesse sentido, de suscitar potencialidades humanas que possam capacitar as pessoas, os grupos, as coletividades a irem além das suas limitações, né? Então, nesse sentido, antes disso, é bom frisar que não se trata de negativizar a experiência religiosa, ou as religiões, né? As religiões, elas são portadoras de espiritualidade, né? O que nós não podemos é confundir espiritualidade e religião. A espiritualidade tem uma dimensão muito mais livre, que pode estar ligado a uma dinâmica formal religiosa, como pode não estar, né? Pode ser mais livre, vivida de uma maneira que seja uma busca, né? Por exemplo, por absolutos que possam redimensionar a vida, a precariedade da vida, né? Porque não é fácil a vivência cotidiana. Todos os setores sociais, todas as pessoas passam por situações muito variadas e que causam certa inquietação. Aqui não é a pandemia, né? É qualquer situação da vida, né? Então, é bastante comum que haja esse deslocamento do humano em buscar algo que ajude a certo norte. Esse norte não precisa ser uma vida de estabilidade. Ao contrário, pode até ser uma aventura, mas tem um sentido mais profundo, né? A religião também pode conferir sentidos profundos, tá? Não estamos negando isso. Nós só estamos fazendo essa diferenciação. É claro que, num ambiente mais secularizado, como é o ambiente ocidental, cristão, moderno, né? As espiritualidades ganharam força. Inclusive, um certo estatuto em termos da própria pesquisa formal que se faz hoje, né? Por exemplo, o IBGE faz a pergunta da religião, perguntando também por aquelas pessoas que não têm religião. E elas, de acordo com o censo do IBGE, não são consideradas ateias, porque existe o item existiu, né, no último censo, que é o item ateu. Mas existe o espaço próprio para aquelas pessoas que cultivam espiritualidades não religiosas, né? Isso para vocês verem como há uma forma crescente dessa espiritualidade, né? E até por esse reconhecimento institucional, né? Assim, de um governo que diz, bem, a gente precisa, né? Alguém disse aqui, ó, eu acredito em um Deus, mas não tenho religião. Uma pessoa aqui do grupo, né? E em termos nacionais, isso significa, pela estimativa, mais de 10% da população brasileira. Mais de 10%. Né? É muita gente. Né? É muita gente. Então, é esse aspecto que nós estamos priorizando nas nossas reflexões, né? Até porque refletir sobre a espiritualidade religiosa em tempos de pandemia, nós teríamos que contemplar a diversidade religiosa brasileira, né? Por exemplo, como um pastor evangélico reage com a sua comunidade diante dessa pandemia? O que ele diz?
ou em termos assim mais teológicos, o que ele deveria dizer, né? Ou em termos sociológicos, o que ele diz, né? Eu já posso antecipar a vocês que vocês iam encontrar 95 ditos diferentes, não é verdade? Há interpretações as mais variadas, desde aquelas que podem ser desqualificadas como uma coisa pré-moderna e tal, né? Até outras que são complexas, né? Então, mas pode ser diferente de um padre, por exemplo, né? Um padre vai dizer diferente. E as outras religiões, né? Eu falei do cristianismo, que é uma religião majoritária no Brasil, majoritária em termos, né? Culturalmente majoritária, né? Mas como, por exemplo, os espíritas estão refletindo sobre isso, né? Então, essa diversidade é muito importante, e eu pediria que vocês pudessem complementar essa reflexão, né? Pegando essa perspectiva de espiritualidade, né? Eu vou até repetir, assim, para que vocês possam ter em mente, né? Quer dizer, a ideia de uma força, né, que mobiliza o ser humano em torno de algo que possa o ajudar na superação dos limites, né? Tem um trecho que eu gosto muito, que diz assim, ó, dentro de uma série de aspectos que marcam a vivência humana está a incessante busca de superação de limites. Isso é um dado antropológico, né? O Samuel Santos falou, não se pode generalizar. Depois me diga o que é isso exatamente, eu vi aqui rapidamente, né? Se for assim, o que cada religião diz, corretamente, porque elas dizem coisas muito diferentes, né? Então, pastores dizem variadas coisas, padres também, espíritas também e tal. Mas voltando ao meu ponto, eu não posso me perder aqui com as perguntas, né? Essa ideia, essa perspectiva antropológica, que o ser humano possui essa abertura, possui essa abertura pelo qual se dá a busca transcendente, né? De superação de limites, do ir além das contingências. A pandemia é uma contingência, o isolamento social é uma contingência, né? Mas como é que as pessoas estão, o que elas estão fazendo, né, para poder ir além dessa contingência, né? Eu participei de um culto ecumênico interreligioso muito significativo da Igreja Cristã de Ipanema, cujo pastor é professor nosso aqui do programa, professor Edson Fernando. Quantos conhecem o Edson aí? E eu me senti desfrutando de uma espiritualidade muito profunda, que me ajudou a olhar a vida nessas circunstâncias que cada um de nós tem, de inquietações, percebem? Então, são contingências, mas que nós podemos ir além delas. E das ambiguidades históricas, tá? Aí eu classificaria esse debate que o Álvaro, acho que falou, do sofrimento, da pobreza, né? Para que a gente não ideologize o debate, né? Sobre pobreza, sobre qualquer aspecto social, mas que a gente possa compreender todas essas temáticas a partir da ambiguidade histórica, né? Ou seja, nós não vivemos uma plenitude humana, né? E a pandemia está mostrando muito claramente isso, né? E, nessa busca, a procura por absolutos que possam redimensionar a relatividade e a precariedade da vida. Vamos falar da economia. A economia está muito ligada à espiritualidade, hein? Anotem aí que isso, espiritualidade e economia, pode ver que tem as formas da fé, né? Os economistas falam, vamos apostar no mercado, né? Isso é muito interessante. Mas, em relação à economia, os mais novos aí não se recordam, mas eu vivi a época do Plano Collor, em
1990, né, no início de 90. Eu vivi essa época. E eu tinha uma graninha. Uma graninha que eu tinha, era pouca coisa. Da noite para o dia. É isso que eu estou chamando aqui da relatividade da precariedade da vida. Porque as pessoas fazem planos, as instituições fazem planos, mas há um elemento, né, tangencial que mostra que tudo isso é precário, que tudo isso é relativo, né? Eu não duvido do atual governo limpar toda a poupança aí da turma, né? Eu não duvido. Crise social, dificuldade, né? Não sei. Mas aqui é um pouquinho mais do que o debate político, entendem? É a precariedade da vida como ela se expressa, né? Então, o que significa? Significa que a espiritualidade, ela precisa responder a essa procura, a essa busca. Claro que ela pode responder de maneira ideológica, claro que as respostas podem ser simplistas, mas há um movimento na sociedade de buscas de respostas mais profundas e mais complexas. Tá bom? São 8h20, eu vou acelerar, 8h30, vou acelerar um pouquinho, né? Na semana que vem, eu vou retomar alguns pontos desses sobre a distinção de fé e religião, tá? Porque isso é muito comum nesse debate sobre espiritualidade. E existe um acúmulo, para quem tem o conhecimento teológico, desse debate na teologia moderna. A fé e a religião, essa distinção. Vocês sabem qual é? Podem arriscar aí, tá? A gente retoma isso na semana que vem, tá? Mas ele é importante para nós, porque a fé, ela é como se fosse irmã da espiritualidade, sabe? Irmã, porque ambas vêm de uma dimensão transcendente, são formas mais livres, mais espontâneas, né? E a religião tende a ser mais formal, mais institucional. Josie Ellen, a fé não é individual não, tá? Eu vi aqui rapidamente, desculpe expor assim, né? Essa não é uma distinção que a gente acolhe, não. A fé é individual, religião é coletiva. Não, 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 não. Ambas são coletivas. Claro que ambas também têm uma dimensão pessoal importante, né? Mas o diferencial é que, na fé, a coletividade é articulada por expressões mais vivas, mais espontâneas, mais livres, né? Enquanto que a religião é mais formal. Como que eu sei que eu sou da mesma religião da Serlândia? Querida Serlândia. Bem, se o nome dela estiver registrado lá na igreja, ou, né, ou no centro espírita, que eu participo também, então eu sou da religião dela, né? Agora, a espiritualidade e a fé, elas têm articulações mais livres. Eu posso dizer o seguinte, eu tenho uma espiritualidade muito próxima do Irineu. Eu estou falando os nomes que aparecem na minha tela aqui, tá? Desculpe os demais, né? Desculpe os demais, aqui aparecem esses aqui. Então, a gente volta a isso na semana que vem, tá? Porque isso é importante e eu não vou ter o tempo aqui como eu gostaria de fazer isso. Muito bem. Faltam 10 minutos. Eu quero ainda, para ouvir o André Yuri, eu queria dar uma tarefa para vocês. Mas, não façam cara feia. Viu? Maria Amélia, dá um sorriso aí, Maria Amélia. É uma tarefa que vocês vão gostar. É algo simples, tá? Ninguém vai fazer um texto de 10, 15 páginas com notas de rodapé, até porque eu não vou ler esse monte de quase 100 textos, tá? Então, é uma coisa bem simples que vocês vão gostar. Eu queria que cada um de vocês, a partir de hoje, escrevesse um pequeno texto de 10 linhas,
por aí, pode ser um pouco mais, pode ser até menos, tá? Sobre qualquer aspecto que vocês ouviram aqui e refletiram aqui nessa noite, tá? Se chegar às mãos de vocês aí o material que está com os slides, vocês podem aproveitar ali se desejarem. E vocês façam uma reflexão de uma forma, assim, comunicativa, jornalística, para ser publicado na sua própria rede social, no seu Facebook. Ah, eu não tenho Facebook. Então, no Instagram. Ah, eu não tenho Instagram. Como chama aquele antigo? Esqueci o nome. Ah, meu Deus. Antes do Facebook tinha uma, né? Orkut, isso mesmo, Orkut. Então, um texto, tá? E vocês procurem marcar o meu nome, Cláudio Ribeiro, se for no Facebook, Instagram, Twitter, essas coisas, tá? Um falou, o Orkut já era, né? Essa espiritualidade do Orkut acabou. Eu sei, eu estava brincando. Então, um texto que pode ser em concordância com algum aspecto aqui, pode ser em discordância também, né? Agora, pode falar do mal do Bolsonaro, Crivella e Witzel? Roberta, pode falar mal de quem você quiser. Evite falar mal de mim, ainda mais na rede social, assim, né? Seja educada, dizer... Todo mundo entendeu a tarefa? Pode associar uma fotografia, né? Porque, né? E procurem me marcar, procurem me achar no Facebook, né? Se você não tiver nada, me manda por e-mail aí, né? Eu ia gostar de ler, eu quero ler isso tudo. Textinhos pequenininhos, tá? Textão grande não adianta, ninguém lê textão grande. Eu sei porque eu faço só coisa grande e ninguém lê as coisas que eu escrevo, tá bom? Nos próximos cursos nós vamos caprichar mais isso, vai ter uma página do Facebook só para isso, mas a gente não conseguiu organizar. Então, coloquem no de vocês e procurem me marcar, um jeito que eu possa ler, tá bom? Olha só, o terceiro ponto do nosso curso, não vou entrar aqui, vou deixar para a semana que vem, eu ia apresentar para vocês 3 diferentes formas de espiritualidade que se formaram nesse período de pandemia, ou se fortaleceram, tá? Então, eu não vou entrar aqui, mas se vocês podem ler quando receberem esse material, né? E aí, então, a gente fica isso para a próxima aula. Seria hoje, mas não deu tempo, tá bom? E um está reclamando aqui que pediu amizade, eu não respondi, mas vou responder agora. Muito bem. O meu e-mail vai ser colocado aí por alguém, qualquer pessoa que tenha aí. Maria de Fátima Moreira. Oi, Fátima. Então, fazer o e-mail, tá? O e-mail alguém vai colocar aí, tá? Se alguém sabe, pode colocar, tá? André Yuri, observações finais. Zara, como vai me marcar? A gente acha um jeito aí. Gente, desculpa tanta brincadeira assim, é porque também, depois de um dia todo, né, eu acho que a gente merece também. Muito bem, Yuri. Você faça suas observações finais. Naturalmente, esses pontos nós podemos retomar na segunda-feira que vem, tá? Eu vou rapidamente responder sobre o Agamben. Ele tem afirmado que as suas teses sobre um estado de exceção permanente têm evidências muito fortes, sobretudo no controle que os estados fazem sobre a vida das pessoas. E vocês devem saber disso, porque se você, por exemplo,
conversar com alguém na internet sobre a Ilha Bela, lá em São Paulo, ou sobre a ilha de Itaperi, agora esqueci o nome da ilha lá na Bahia, não é? Passado 1 minuto, aparece no seu computador uma propaganda de um hotel da Ilha Bela. Já viram isso? Então, o Agamben vai mapeando essas formas de controle, baseado nos conceitos de Foucault, para mostrar, Itaparica, obrigado, para mostrar que o estado de exceção ele está firmado na violência e no controle dos corpos, né? No caso do Brasil, o Estado democrático de direito garante que a violência não seja a carteirinha, né, a marca registrada do Estado. Agora, eu acho que todos vocês devem concordar comigo que um certo entulho autoritário, de uma cultura autoritária de períodos não democráticos, ainda marca a ação de vários grupos públicos, como as polícias dos estados, né? Ainda dentro de uma lógica de exceção, né? Fora do campo do Estado de Direito, né? Nessa pandemia, se não fossem as reações da sociedade, eu acho que essas evidências estavam aumentando, né? Inclusive, esse caso do Rio de Janeiro é exemplar. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal teve que dizer: parem com isso, porque estamos numa pandemia, né? O tema da resiliência é muito trabalhado por grupos católicos, evangélicos também. Há diferentes interpretações, algumas que podem colocar toda a reflexão num âmbito mais individual, outras que buscam certa dimensão social, e é um tema de muito interesse dos grupos religiosos e dos grupos de espiritualidade. Eu acho que a gente precisa refletir bastante sobre ele. A Roberta falou, agora me perdi um pouquinho, sobre espiritualidade e religião. Se não me engano, é a crise das igrejas. Se não for isso, é isso, André, né? Então, a crise das igrejas é um dado real, né? É um dado real. No caso do campo religioso do cristianismo no Brasil, há uma crise institucional forte, né? Essa crise tem altos e baixos. No campo católico romano, ela estava bastante acentuada, agora ela deu uma volta na gangorra, especialmente pela influência do pontificado do Papa Francisco, não é? Mas ela é bastante comum. Depois tem o crescimento das igrejas evangélicas, porque quando você cresce, você também passa a incorporar vários elementos da cultura, e aí você não consegue mais estabelecer padrões muito rígidos de moralidade. E fora as outras religiões todas, né? A referência bibliográfica, agora eu perdi, foi a Gabriela, né? Não. Eu me perdi um pouquinho aqui, que eu não anotei devidamente, tá? O que ela disse? Tá. Eu faço isso para todos, tá? Eu faço isso para todos, no decorrer da semana. Então, tá todo mundo atento à tarefa? Gente, é trabalho mesmo, tá? Não é opcional, não. É o trabalho do curso. Vão ser 3 pequenos textos, um essa semana, um na outra semana, outra na semana. Só que, ao invés de ser um texto acadêmico, é um texto mais jornalístico, pode ser bem pessoal. Eu vi aqui várias pessoas dizendo já o que vão fazer, associado a imagens, podem fazer, tá bom? Perfeito? Muito obrigado aí pela participação de vocês. O meu e-mail, alguém já colocou aí? C de Cláudio, D de dado, E de elefante, @ Oliveira Ribeiro, tudo junto, né? C de Oliveira Ribeiro, @ gmail.com. Tá, muito bem. André e Yuri, então, por favor, faça chegar, se já não aconteceu, para todo mundo, os slides e tal. Gente, olha só, eu queria terminar com uma canção, não sei se vai, um videozinho aí, não sei se vai rolar, tá bom? Mas vocês, quem quiser sair, pode sair, porque agora já acabou a aula, mas um videozinho bem bacana aí,
que eu acho que expressa uma forma de espiritualidade significativa. Vai dar para sair, André, ou não? Você vê, pega o melhor aí, pode ser aquele último mesmo, né? Vamos lá. Aí fica o nosso boa noite. Segunda-feira, todo mundo firme, hein? 7h em ponto, hein? Mãe, Você tá com o quê? saudade. Meu coração, não sei porquê, bate feliz Papai Tchaiô, quando te ver. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor. Que vírus é esse que suspende os abraços, que expõe nossos laços, nos deixa em pedaços? Dinheiro não compra, status não serve. Que vírus é esse que valor não tem preço? Mas vejo o bom desse espaço, muito mais do que faço com esse vírus que traz a vontade do abraço. É o vírus do alerta, do calo que aperta, da vil descoberta, do desdém pela oferta. Será louco esse dia, ao perder o embaraço, que chegue logo o dia do abraço. Feliz.